Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Bom, a aula de geografia de hoje vai ser sobre urbanização. E para isso a gente vai tratar de alguns assuntos como o êxodo rural, inchaço urbano, formação das cidades, formação da rede urbana, conurbação e metrópole e os problemas que todos esses aglomerados urbanos trazem, como problemas sociais, ambientais e por aí vai. Bom, primeiramente aí na telinha de vocês tem uma imagem de um congestionamento na cidade de Brasília, que possui uma população de mais ou menos 2 milhões de pessoas. E alguns questionamentos a partir dessa imagem eu quero levantar para vocês para a gente refletir um pouco sobre. Quais seriam os fatores que causam esses problemas? E além do congestionamento, quais os problemas que vocês imaginam olhando para essa imagem aí que as grandes cidades devem ter? Bom, e para responder isso e para a gente pensar um pouco melhor em relação a essas coisas, eu peço que vocês vão comentando, interagindo aí, deixa o seu like aí, curte nosso vídeo, compartilha ele e bora lá. Vamos falar primeiro sobre êxodo rural e inchaço urbano. A maioria da população brasileira atualmente vive em cidades, devido ao fator chamado êxodo rural, fenômeno que transferia pessoas de zona rural para a área urbana, que tem ocorrido principalmente nos últimos 50 anos. Um ponto importante de se destacar é que estas pessoas se mudam para cidades que podem ser classificadas em dois tipos diferentes, que são as cidades espontâneas e as cidades planejadas. As cidades espontâneas são a maioria das cidades que conhecemos. Nascem com agrupamentos populacionais em torno de um lugar que oferece alguma vantagem para a população, como margem de rios e mares. Essas vantagens que são oferecidas à população também servem como um atrativo para que mais pessoas se juntem no local e causem um aumento da população. Outras cidades podem nascer de forma intencional e planejada, em lugares previamente estabelecidos. No Brasil temos o exemplo de Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio Branco, Goiânia, entre outras. Contudo, estas cidades planejadas também enfrentam problemas ligados ao seu aumento populacional. A partir daí, nós podemos começar a entender um pouquinho melhor como se dá a formação de uma rede urbana e os conceitos de conurbação e de metrópole. Em 2010, dados da ONU mostraram que cerca de metade dos 7 bilhões de habitantes do planeta viviam em cidades, e a tendência é que a população urbana continue aumentando. O processo de urbanização tem ocorrido de maneira acelerada nos países menos desenvolvidos, como Índia, por exemplo, impossibilitando um tempo ágil para o planejamento urbano, uma vez que a população e as atividades urbanas se concentram em um espaço limitado, causando um inchaço urbano. Já nos países desenvolvidos, este processo ocorreu de maneira gradual, conforme a demanda de mão de obra e oferta para o emprego, dando o tempo necessário para planejar o crescimento urbano dessas cidades. Com a urbanização, as cidades desenvolvem uma rede de comunicação interdependente, chamada de rede urbana, mantendo a circulação de pessoas, mercadorias e bens entre várias cidades que compõem essa rede, que geralmente é formada por cidades próximas. À medida que o número de habitantes dessas cidades vão aumentando e vão tomando conta do espaço rural dessas cidades, elas vão ficando cada vez mais próximas e podem se unir fisicamente. Este aumento da área urbana e a união física dessas cidades é chamado de conurbação. As metrópoles, por sua vez, são cidades que possuem uma rede de serviços mais diversificados e exercem uma influência sobre sua região ou país. Nas metrópoles há grandes aglomerados urbanos e concentrações de atividades industriais e comerciais. As metrópoles podem ser classificadas como metrópoles globais, que têm sua área de influência que se estende por outros países, metrópoles nacionais, que fornecem mercadorias e informações para as demais cidades de um mesmo país, e metrópoles regionais, que exercem influência sobre a região em que estão localizadas. A partir disso, a gente pode começar a falar sobre a diferença de cidade e de município, que é uma coisa muito simples. No Brasil, cidade se refere à sede do município, lugar onde está situada a prefeitura, o poder legislativo e o judiciário. Ou seja, o município é o todo do território e cidade é algo relacionado ao centro do poder. Bom, pessoal, aí na telinha de vocês agora a gente vai ter uma tabelinha bem legal mostrando a função das cidades. Bom, e como vocês podem ver,
A tabela está dividida em 3 colunas, que mostram a função da cidade, a sua principal atividade e os exemplos de algumas cidades brasileiras que desenvolvem essas atividades. Eu vou ver alguns pontos aí com vocês, pessoal. Bom, a gente tem aí na primeira linha falando da função da cidade industrial, cuja sua principal atividade é a indústria. E um exemplo bom que nós temos aí é Volta Redonda. Outro exemplo que nós temos aqui são as cidades turísticas, que têm as atrações turísticas, sejam elas naturais ou construídas, como principal fator econômico e de desenvolvimento da cidade. O exemplo colocado na tabela é de Porto Seguro. Outras cidades que têm importância histórica, o exemplo aqui é Goiás Velho, em Goiás, e as cidades multifuncionais, que está aí como último tópico da tabela, que tem funções mescladas. Como exemplo, nós temos Rio de Janeiro, que a tabela coloca, que nós podemos dizer que é uma cidade que tem funções religiosas, históricas, turísticas, administrativas, portuárias e tudo mais. Bom, sendo assim, gente, além da sua origem, as cidades podem ser classificadas através de sua função, com a principal atividade realizada, ligada a aspectos políticos, econômicos, históricos, sociais, e podem ser nesta classificados. As principais funções de uma cidade podem ser de natureza industrial, comercial, portuária, administrativa, turística, histórica, religiosa ou, como acabamos de dizer, multifuncional. Agora a gente vai falar um pouco sobre todos esses problemas que os aglomerados de pessoas causam nesse meio urbano. Bom, o primeiro que nós temos são os problemas habitacionais, que têm origens históricas no Brasil. O problema habitacional no Brasil, como problema social, ficou evidente a partir do final do século XIX, com o crescimento desordenado de centros urbanos, por conta da transição de moradores da zona rural para a urbana e também da grande quantidade de imigrantes que vieram de várias partes do mundo. Os problemas sociais urbanos atingem mais as áreas urbanas no Brasil e que possuem falta de moradias, muitas vezes construídas em áreas de risco ocupadas indevidamente, como em encostas e morros onde ocorrem deslizamentos. Um bom exemplo disso são as favelas em áreas periféricas. Outros problemas urbanos que também atingem as cidades brasileiras são as baixas quantidades de estruturas, como hospitais, escolas e creches, centros de lazer e cultura, além da falta de segurança, falta de saneamento básico, transporte coletivo de qualidade, coleta de lixo, vias iluminadas e devidamente pavimentadas. Os problemas não param por aí, porque também temos problemas ambientais. Não somente nas grandes cidades são encontrados os problemas ambientais, mas nelas são agravados pela grande concentração populacional e de atividades comerciais. Alguns exemplos de problemas urbanos são a poluição atmosférica e a poluição das águas, causadas em muito pela concentração de atividades industriais, onde as indústrias lançam resíduos nos rios e mares ou gases na atmosfera. É isso aí então, galerinha. Deixa o seu like, comenta sobre o vídeo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente vai responder e nos vemos numa próxima oportunidade. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas. Falou e até mais.